No ar, mais uma edição do Boletim Legislativo. Uma ótima tarde para você. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. Após Câmara aprovar projeto de lei, escolas municipais aqui de São José podem ter merenda adaptada. Isso para atender crianças com restrições alimentares. Ocorrência de eventos climáticos cada dia mais extremos aumenta a preocupação do setor elétrico. E concessionária que presta serviço na cidade anuncia um plano para garantir o fornecimento de energia, principalmente durante o verão, quando acontecem as tempestades. Os detalhes a gente traz daqui a pouquinho. E vamos começar com informação sobre a Câmara. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que institui a política municipal de fornecimento de merenda escolar adaptada. Isso para estudantes que têm algum tipo de alergia ou restrição alimentar. Vamos entender como funciona na reportagem. O Cal tem múltiplas alergias e por isso precisa evitar uma série de alimentos. Na maioria das coisas que dão mais alergia para mim são soja, leite, que é o que mais dá. São esses dois aí. Para que ele e outros alunos que têm alguma restrição alimentar possam seguir as dietas necessárias, essa escola tem uma equipe que cuida somente das merendas adaptadas. Até os equipamentos e os micro-ondas que preparam os alimentos são separados. Nós temos em torno de 40 crianças que têm algum tipo de restrição alimentar e aí nós fazemos toda a adaptação de acordo com a necessidade de cada criança. Para crianças que têm doença celíaca, nós temos aqui também uma situação de celíaca. Os utensílios precisam ser separados, tanto panela, quanto os utensílios de preparo, quanto os utensílios de distribuição, né? Então a bandeja dele é uma cor diferente para a gente identificar, o prato dele é diferente para a gente identificar, porque essas crianças não podem ter nem o contato com os alimentos que causam algum mal-estar a elas, porque somente o contato, né, ali no utensílio, por mais que seja lavado e higienizado, pode ficar com resíduos que vai fazer mal à saúde da criança. A nutricionista explica que também se preocupa com a inclusão dessas crianças e adota medidas para que elas não fiquem sozinhas na hora do lanche e nem sintam vontade de outras refeições. Então nós estudamos receitas e aí vamos fazendo testes para que a criança não se sinta excluída no dia a dia, né? Então o cardápio, por mais que seja adaptado de acordo com o que ele pode consumir, a gente procura fazer o mais próximo possível. Então se no cardápio geral é bolo, a criança das dietas vão comer um bolo com os ingredientes que eles podem consumir. A escola é um lugar em que os alunos se alimentam todos os dias. Então, para os que têm restrições alimentares, é muito importante que a instituição ofereça a merenda adaptada de acordo com o que é permitido. Para isso, um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, busca garantir merenda especial para alunos hiperglicêmicos, hipoglicêmicos e celíacos da rede pública municipal. As escolas, você tem todo tipo de pessoas, de crianças, com todos os problemas possíveis de saúde. Existem crianças com intolerância ao glúten, à lactose, diabéticas. Então, o projeto em si ele visa essas crianças, levar uma merenda adaptada para aquele que é intolerante ao glúten, que é intolerante à lactose, porque hoje não tem, a gente tem uma merenda geral, mas que não visa essas pessoas com esses problemas de saúde. A criança diabética. Então a merenda adaptada é isso, é trazer melhorias, ganho na saúde e prevenir futuros problemas de infarto, AVC. Essa nutróloga explica as condições de saúde citadas na matéria. Ele pode ter hipoglicemia e ele pode ter hiperglicemia. E já o caso do celíaco, ele é uma doença autoimune e ele ocasiona por conta do excesso, né? Então você come o trigo, cevada, malte, principalmente o trigo que a gente tem no dia a dia, ele não aceita, porque ele é uma doença assim, ele vem, o receptor do glúten, ele não aceita e ele acaba, não quer. Então assim, para você entender uma doença autoimune, então ela vai competir com o que está entrando, então ele não pode
com aquelas substâncias. Uma alimentação inadequada pode comprometer a saúde de crianças que têm essas doenças. No caso dos celíacos, eles podem ter diarreia, constipação, ficar com a barriga estufada, né? Pode dar náusea e pode sim, em alguns casos, dar vômitos. Já nos diabéticos, diabético é complicado, principalmente o hiperglicêmico, porque não tem sintoma nenhum. Esse é o problema. Já o hipoglicêmico, ele já dá muito mais sintoma. Vai dar tremor, ele vai dar sudorese e ele pode sim chegar a um desmaio que é mais severo. Na prática, as escolas vão contar com o apoio de nutricionistas e adaptar o cardápio para atender às necessidades dos estudantes. Então, uma dieta adaptada para aquela pessoa que tem um problema e a dieta seja como é feito em hospital. O hipertenso tem a dieta dele, o diabético tem a dieta dele. Isso daí vai poupar, vai economizar problemas futuros com saúde. A pessoa não ter problema cardíaco, desenvolver obesidade, desenvolver um diabetes complicado. Então, essa dieta, ela direcionada para aquela criança, que aquele problema de saúde vai trazer um ganho muito grande para o jovem, pode ter certeza. Merenda adaptada à disposição de quem precisa, assim como o CAL, é uma maneira de garantir o bem-estar dos alunos. É possível ter uma alimentação nutritiva, saudável e que também seja gostosa para as crianças. Eu como maçã, bastante maçã, que é bom. Arroz, feijão e frango, que é sempre frito e é bom. E é muito bom mesmo. E a gente fala agora sobre a importância do leite materno. O aleitamento promove uma série de benefícios aos bebês. Entre eles, auxilia no desenvolvimento dentário. Oi, Francine, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo com a gente. Nós estamos aqui para falar sobre a dentição das crianças e aí a gente entra no assunto que é a amamentação. Ela é muito importante até os 2 anos de idade, é o recomendado, né, pelo mínimo. E também é muito importante nessa parte da dentição. Eu estou aqui com a doutora Débora Albernaz, ela é pediatra e vai falar com a gente sobre isso. Doutora, boa tarde para você. Fala para a gente então qual que é a importância da amamentação, do aleitamento materno na dentição dos bebês. Boa tarde. A amamentação, o leite materno, ele é o principal alimento para bebês até 2 anos de vida, sendo ele de forma exclusiva até 6 meses. E a amamentação, ela promove um exercício oral na criança. Ela trabalha toda a musculatura oral, a articulação, ela trabalha toda a mímica facial, né, desenvolvendo essa musculatura para a criança que desenvolva uma respiração adequada, consiga se alimentar bem, tenha respiração nasal, que é o recomendado. Então, tudo isso favorece tanto a dentição quanto toda essa parte da musculatura respiratória e mastigatória. E quando a gente fala sobre essa questão da dentição, quando os dentes começam a aparecer, tem também a possibilidade de cáries, né? A amamentação também vai ajudar a evitar as cáries? Sim, com certeza. Ela é um fator de proteção, enquanto quando a gente fala de uso de fórmula, principalmente uso prolongado de fórmula, ele acaba sendo um fator de risco para o aparecimento de cáries. E, doutora, a partir de que momento os pais, os responsáveis pela criança, já podem começar a procurar também um dentista para ela ter esse acompanhamento? Em alguns casos, é indicado que se faça de forma precoce, principalmente quando a gente vê alguma alteração ali anatômica, como um freio lingual. Mas é importante os pais saberem que, a partir do aparecimento do primeiro dentinho, já é indicado procurar um odontopediatra. Perfeito, doutor. Obrigado pelas suas informações aqui para a gente no Boletim Legislativo. Orientações super importantes, principalmente para quem tem criança pequena na família. Volto com você, Francine. E a gente confere agora as vagas abertas no PAT na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante auxiliar de lanchonete, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de pintor, ajudante de serralheiro, analista administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha,
auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de feirante, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pedreiro, auxiliar técnico de refrigeração, auxiliar técnico na mecânica de máquinas, carpinteiro, chapista de lanchonete, churrasqueiro, consultor de vendas, cozinheiro, dedetizador, eletricista, eletricista de instalações, eletricista de manutenção industrial, fresador CNC, garçom, gerente administrativo de lanchonete, greidista, instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, lavador de veículos, manobrista, marceneiro, marteleiro, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de refrigeração, mecânico montador, mestre de obras, moldador de corpos de prova em usinas de concreto, montador de móveis e artefatos de madeira, montador mecânico, motorista carreteiro, motorista de caminhão, oficial de manutenção, operador de injetora de plástico, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de teleatendimento, operador de telemarketing, operador de torno automático, pedreiro, peixeiro, pintor de obras, piscineiro, pizzaiolo, serralheiro, servente de obras, soldador, supervisor operacional dos serviços de máquina e veículos, técnico de manutenção elétrica, técnico de refrigeração, técnico em eletromecânica, técnico em segurança do trabalho, telhador, vendedor de serviços, vendedor interno e vendedor porta a porta. E ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de gerositter e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E olha, com a ocorrência de eventos climáticos cada dia mais extremos, aumenta a preocupação do setor elétrico com um reforço na infraestrutura. Isso para evitar a interrupção do fornecimento de energia. Aqui na região, a concessionária responsável pelo serviço lançou um plano para minimizar os possíveis impactos, principalmente durante o verão. Vamos chamar o Paulo Ricardo para essa conversa. Oi, Paulo, boa tarde para você. Olá, Francine, uma boa tarde para você, boa tarde também a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Exatamente, a EDP anunciou o Plano Verão e prevê investir até 5 bilhões de reais até 2030 em ações de manutenção, prevenção, reforço operacional, de tecnologia, principalmente neste momento que tem vários eventos climáticos que acabam afetando a distribuição de energia elétrica. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é o Roberto Miranda, ele que é gestor da EDP. Bom, uma boa tarde. Explica para a gente, por gentileza, né? Como que vai funcionar esse investimento e a importância dele? Bom, boa tarde. A gente fala muito em plano verão, né? Mas a gente vem trabalhando o ano todo. Esse investimento que a EDP vem fazendo ao longo do tempo, né, visa colocar mais tecnologia na rede, transformar essa rede numa rede mais resiliente, né? Uma tecnologia que convive melhor com a vegetação. O incremento de equipes, né? Um aumento de equipes nesse período, principalmente que existem eventos climáticos mais severos. Investimento em tecnologia, na gestão, na governança, no despacho de equipes. Então, tudo isso para que a gente consiga ter um fornecimento de energia mais estável, né? E quando ocorrer algum tipo de desligamento, que a gente consiga dar uma resposta mais rápida para o nosso cliente. E para essa questão de tecnologia, o Centro Operacional Integrado, que a gente está aqui agora, é fundamental. E ele é o que vai receber o maior investimento desses 5 bilhões? O centro de operação já está funcionando, né? O centro integrado ele é muito novo e tecnológico, como você falou. Todo o despacho é feito daqui, então a avaliação das equipes, quantas equipes precisa, o olhar para toda a nossa rede, todos os circuitos que a gente utiliza, né, para levar energia até a residência é gerenciado pelo centro de operação. Então, com esse investimento em tecnologia, né, e essa inovação nos permite a gente atender mais rapidamente o nosso cliente. E quais são as principais ocorrências que acontecem neste período?
As principais ocorrências estão relacionadas aos eventos climáticos, né, que cada vez mais estão mais severos, e está relacionado à vegetação, né? Então, são algumas árvores que caem, vegetação que é galho arremessado na rede, né, que acaba desligando o fornecimento. Hoje em dia, 86% da nossa rede ela tem algum tipo de socorro, né, o self-healing, que é o quê? Eu desligo por um determinado linha, determinada fornecimento e forneço por um outro lado, falando de uma maneira bem simples. Isso permite que a gente isole o problema que teve e eu deixe menos pessoas sem energia em razão de algum tipo de evento. Perfeito. E dentro desse atendimento rápido também, né, para poder conseguir suprir as emergências que aparecem, a parceria com o poder público é fundamental. Não, sem dúvida é fundamental, né? Nós temos uma parceria muito significativa e importante com a Prefeitura, temos com Defesa Civil, bombeiros, né, que atuam em conjunto, principalmente nesses grandes eventos, né, que existem quedas de árvores bastante frequentes, né, e até preventivamente, né, para alguma supressão de árvore que seja necessário, logicamente que desde que haja compensação, né, para que não tenha nenhum problema, um impacto em termos de ambiental, né. Mas essa é fundamental e nós temos aí, felizmente, a Prefeitura é um grande parceiro nosso. Perfeito. Muito obrigado, Roberto, pelas informações prestadas. Pessoal, então é isso, bastante investimento aí para poder conseguir prevenir, né, os problemas que possam surgir dentro da energia elétrica. Devolvo para você aí no estúdio, Fran, um abraço. Obrigada, Paulo. Hora de saber como ficam as temperaturas na previsão do tempo. A tarde desta quinta-feira promete ser quente. O sol aparece durante toda a tarde e à noite há chance de pancadas de chuva. A máxima esperada é de 33 e a mínima será de 19. Para amanhã, sexta-feira, as temperaturas caem um pouco. O sol aparece em meio ao céu nublado e durante a tarde há chance de chuva. A máxima prevista é de 30 e a mínima será de 20. E 2 novas regras entraram em vigor na cidade. Vamos saber quais são no quadro Agora é Lei. Agora é lei. São José dos Campos ganhou um dia dedicado para valorizar a atividade de síndico. A ação é fruto de uma lei sancionada que inclui a data no calendário oficial de eventos da cidade. Com a proposta, o município poderá realizar palestras, seminários e atividades com o objetivo de divulgar esse setor que, nos últimos anos, se estabeleceu como uma profissão. O dia escolhido para abrigar a data foi 30 de novembro, em homenagem a São André, padroeiro da categoria. Agora é lei. A partir de uma lei aprovada na Câmara, os estagiários do Legislativo tiveram reajuste no valor da Bolsa Auxílio. Com a sanção da lei, o valor da Bolsa foi fixado em R$ 1.321. Além da Bolsa Auxílio, os estagiários da Câmara também recebem auxílios alimentação e transporte. A carga horária é de 30 horas semanais e as vagas são tanto para setores administrativos quanto para atuar nos gabinetes. As vagas são lançadas a partir de editais que ficam disponíveis no site da Câmara em um espaço próprio. A convocação dos classificados segue a demanda da Câmara. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. A programação cultural do fim de semana está cheia de coisa boa. A Luísa Minas mostra pra gente algumas das atrações que vão rolar na cidade. Bora de agenda cultural. Na sexta-feira, quem se apresenta no espaço alternativo do SESI é a banda de rock Anversa. Formada em 2018, os 4 membros da banda chegam com um show novo, inspirado em sua última faixa autoral, Existir. No repertório, elementos de rock clássico, punk rock, metal e hard rock compõem um setlist com letras sobre as relações cotidianas, espiritualidade e o existencialismo.
A apresentação começa às 8 da noite e a entrada é gratuita. Também na sexta-feira, para quem curte um bom samba, tem Grupo Notícias Populares na área de convivência do Sesc. Através de um paralelo dos dois compositores de maior referência na música brasileira, Cartola e Adoniran Barbosa, o grupo apresenta esse novo projeto com clássicos do samba paulista e carioca. O show começa às 7h30 da noite e a entrada também é gratuita. No sábado, o duo Cinema Mudo chega com seu novo show Choro em Detalhes, no Espaço Alternativo do SESI. A apresentação homenageia os grandes compositores do gênero musical choro. O repertório é formado por peças instrumentais tradicionais e consagradas do gênero, criada pelos mais famosos compositores do século XIX e XX, como Pixinguinha, Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim e Chiquinha Gonzaga. No show, o duo também compartilha com o público algumas curiosidades sobre a vida e a obra dos autores. O show começa às 1h30 da tarde e você não paga nada para entrar. Ainda no sábado, tem peça no Teatro Colinas. Cadu Moliterno traz o espetáculo O Futuro da Humanidade, uma adaptação do romance de Augusto Cury. A trama narra a história de Marco Polo, um jovem psiquiatra idealista que se rebela contra os métodos de tratamento psiquiátrico impostos por seus superiores. Serão 2 únicas apresentações, sábado às 8 horas da noite e no domingo às 7. E para adquirir os ingressos, é só acessar o site do próprio teatro. A companhia Casa de Palhaça chega com o espetáculo Olivia no Teatro do SESI. Na peça, Olivia resolve entrar na Academia Smart Finos para participar da competição de cordas e saltos e vencer o grande prêmio. A apresentação começa às 7 da noite e a entrada é franca. Quem aí já ouviu a clássica história da Chapeuzinho Vermelho? Pois é, nesse domingo a peça Chapeuzinho Vermelho estreia no Teatro Colinas. A tradicional história da menina que foi visitar sua avó e acabou sendo surpreendida pelo lobo mau chega a São José com um espetáculo muito divertido. A peça começa às 3 da tarde e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do próprio teatro. E o Boletim Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.